Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje estou aqui no Estúdio 2, tá? Para conversar mais sobre cinema com vocês, mais sobre os filmes que estão estreando em circuito, tá? Na grande tela, tá? As pessoas têm me perguntado em qual streaming eu tenho visto os filmes. Eu tenho visto os filmes no cinema, tá? E estreias, né? Não só no Rio de Janeiro, mas também no país inteiro, né? Imagino eu, né? Pelo que eu estou pesquisando, essas estreias não estão sendo só no Rio de Janeiro. Hoje eu quero falar de um filme americano, gente, muito doido, tá? Chamado O Urso do Pó Branco, né? Dirigido, se não me engano, é Elizabeth Banks, né? Então é interessante a gente ver, né, uma mulher dirigindo, né, num meio exclusivamente masculino, né, muito masculino, que é o cinema atualmente, né, no caso, né? E esse filme, gente, é uma loucura só, gente. É muito surreal, sabe? Surreal demais, tá? E, por incrível que pareça, né, pelo que está sendo dito, né, na publicidade do filme, ele foi inspirado numa história real que aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos, né, quando um avião que estava carregado de cocaína, né, acabou sendo, vamos dizer assim, ejetada a cocaína todinha, né, do avião. Ela foi jogada, né, para fora do avião, né? E o cara que jogou a cocaína, na hora que ele pulou de paraquedas, o paraquedas não abriu, ele caiu e morreu, né? Bateu no chão e morreu. E a cocaína ficou espalhada pela floresta que estava embaixo. E aí o que, que aconteceu? Uma ursa, né? Uma ursa fêmea, né? No caso, né? Ela vai, né? E começa a comer e cheirar o raio da cocaína, né? E era uma espécie de urso que era relativamente pacífica, né? Uma espécie de urso que você, inclusive, se você atacasse o urso, quando ele te atacasse, o urso saiu correndo, né? Mas a ursa ficou tão doida, mas tão doida com o pó lá, entendeu? Que ela começou a atacar e matar todo mundo e de despedaçar, né? Então o filme, gente, ele tem um toque de filme de terror, né? Que você vê corpos ensanguentados, muito gore, né? Corpos ensanguentados, corpos sendo despedaçados, sangue para tudo quanto é lado, né? E aquele urso lá correndo, matando, comendo todo mundo, arranhando, destruindo, dilacerando, né? E você tem alguns núcleos de personagens, né? Você tem, por exemplo, os traficantes que estão correndo atrás da cocaína, né, para pegar a cocaína, né, que é a cocaína do cartel de Medellín, né? Os colombianos vão ficar muito tristes, né, se essa cocaína se perdesse, né? Inclusive o traficante, o líder dos traficantes é interpretado pelo Ray Liotta, né? Deve ter sido um dos últimos papéis dele no cinema. O filme até faz uma dedicatória a ele no final, né? E o que acontece? O filho, né, desse traficante interpretado pelo Ray Liotta, ele acabou de perder a esposa, estava fora do tráfico, estava chorando muito, né? Estava deprimido, né? Enquanto que o filho dele estava com o avô e o avô não aguentando mais cuidar da criança. Então você imagina um líder de tráfico, um cara bem badass mesmo, bem bandido, bem matador, tendo que tomar conta do netinho, né? Você vai ter um policial que vai atrás desses traficantes, né? E você vai ter dois amiguinhos, um menino e uma menina, que matam a aula da escola para ir para as cachoeiras, né? E a mãe, que é enfermeira, vai atrás deles, né? E você tem também uma guarda florestal, né? Que tá junto com um cara lá que é especializado em animais silvestres, né? E todos esses personagens, eles vão para o interior da floresta, né? Por alguma motivação, né? Eles têm as suas motivações para irem para o interior da floresta, né? E são caçados, né? E dizimados pelo urso, né? Pela ursa, né? No caso, né? Isso que é interessante de ver, né? E aí você vê cenas assim muito absurdas, muito surreais, né? Cenas de morte violenta, né? Mas aquela morte violenta que acaba sendo engraçada de tão inusitada que ela é, né? Então você fica rindo das pessoas morrendo, sendo despedaçadas, sendo ensanguentadas, né? Um negócio meio estranho, né? Que geralmente esses filmes de terror, né? Tipo assim, a gente poderia falar, antigamente na década de 80 mesmo, se eu não me engano, tinha um gênero, inclusive cinematográfico, chamado terrir, né? Que era aqueles filmes de terror que eram feitos para você rir, né? No caso, né? E esse filme, ele tá realmente indo dentro dessa vibe, né? Indo dentro dessa vibe completamente louca, né? Porque você vê, o Urso do Pó Branco realmente é porque o urso cheirou cocaína mesmo. O título, inclusive,
O original em inglês do filme é Cocaine Bear, né? O urso da cocaína, né? Então, quer dizer, a gente vê esse filme, né? E o grande barato do filme é o inusitado da coisa, né? O surreal da coisa, né? Que tem situações ali extremamente absurdas, né? Extremamente absurdas, né? De filme de terror mesmo, daqueles filmes de terror bem B, né? No caso, né? Para você rir mesmo, né? Tipo um terror vision da vida, né? Quem não viu, né? Procure esse filme, né? Porque realmente é surreal também, tá? E o filme vai se processa nessa vibe, ele vai o tempo todo nessa vibe, né? E o que que acontece, né? Pelo que você falou no final, né? A cocaína, dizem que a cocaína tá lá na floresta até hoje, e de repente os animais silvestres da floresta estão lá consumindo cocaína à torta e à direita. Olha que loucura isso, né? Então, gente, eu acho um filme altamente recomendável, né, para você fugir um pouco da mesmice que você tem às vezes em alguns filmes, né? E é aquela coisa, né? Se você tem filmes que estão tentando repetir modelos já manjados, como triângulos amorosos, ou então pessoas que estão com problemas na família, com casos de filhos com depressão, essa coisa toda, né? Como a gente tem visto aí nas últimas estreias, né? Esse filme realmente ele está tratando um assunto que, sabe, a gente não vê todo dia não, e de uma forma que a gente vê menos ainda, né? Quer dizer, a gente já até viu, né? A gente já até viu, mas a gente não tem visto isso ultimamente. Então você pode dizer que isso é até uma homenagem, né, a um gênero cinematográfico que ficou ali muito vivo nas décadas de 80 e 90, né? O filme também ele tem todo esse ar retrô, né? Seja nos penteados das pessoas, seja na trilha sonora do filme, entendeu? Então ele também tem esse ar retrô que é bem interessante, né? Da década de 80, né? Para quem gosta, né? Na década de 80, eu que sou da geração da década de 80, me diverti bastante com essa coisa retrô também. Então, gente, procurem, tá? Porque vale a pena, cara. Vocês vão rir muito, tá? Vão rir muito da desgraça dos outros, vão rir muito de corpos sendo despedaçados à torta direito, né? Por animais completamente chapadões, né? Isso daí realmente é uma coisa que a gente não vê todo dia por aí, né? Então vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente vai falar mais sobre cinema com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.